alunos do curso Técnico em Florestas. Eu sou o professor Rafael e nesse módulo então estarei trabalhando com vocês então a disciplina de fertilidade do solo e nutrição de plantas. Então vocês vão lembrar que no semestre passado então, nós trabalhamos a disciplina de morfologia e classificação do solo. Então eu vou estar apresentando para vocês então o objetivo geral da nossa disciplina é o de compreender, analisar e interpretar o comportamento dos nutrientes do solo e na planta, então de forma a subsidiar recomendações de calagem e adubação adequadas aí aos diversos sistemas de produção existentes. Os objetivos então específicos seriam então de proporcionar condições de entender o processo de ciclagem de nutrientes por meio da avaliação das relações do manejo da fertilidade do solo. Além disso, compreender, analisar e interpretar o comportamento dos elementos do solo na planta de forma sistêmica, de forma conjunta. E, por fim, recomendar calagem e adubação adequada aos diversos sistemas então, de produção existentes, especialmente para as espécies florestais nativas. Então, vou apresentar para vocês a ementa da nossa disciplina. Então, a primeira parte, a gente vai ver uma visão geral sobre fertilidade do solo, alguns conceitos, algumas leis que são importantes para a fertilidade do solo. Na sequência, então, nós estaremos vendo as propriedades químicas do solo que influenciam na fertilidade, a matéria orgânica do solo, então, alguns conceitos relacionados com a matéria orgânica, mobilização, mineralização, a parte de relação carbono e nitrogênio na matéria orgânica. Na sequência, veremos então a parte amostragem do solo, a parte relativa então à acidez do solo e calagem, nutrientes do solo e adubos e, por fim, então, a interpretação de análise de solo e recomendação então de adubação. Então, para a gente iniciar então, a abordagem do nosso assunto, a fertilidade do solo em si ela é definida então como sendo a ciência ou o ramo da ciência do solo que vai estar estudando a capacidade dos solos em suprir nutrientes às plantas. Então, isso aí seria a fertilidade do solo. Já a nutrição mineral de plantas, ela pode ser definida ou conceituada como sendo a ciência fitotécnica e estuda a essencialidade e o papel dos nutrientes para o crescimento e adequado desenvolvimento das plantas. E, ainda nessa parte de definição, nós podemos então definir que um solo fértil, já que estamos falando de fertilidade do solo, o solo fértil é aquele solo então, que tem a capacidade de suprir às plantas os nutrientes essenciais, por exemplo, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e os outros nutrientes que são importantes para o crescimento e desenvolvimento das plantas. E, além disso, o solo fértil tem a capacidade de suprir esses nutrientes nas quantidades e proporções adequadas, então, ao desenvolvimento das plantas, com o objetivo, então, de obter altas produtividades ou uma produção estável. E também podemos definir que a planta nutrida é aquela que, tendo suas exigências nutricionais atendidas, ela é capaz, então, de se desenvolver de maneira adequada, de forma a completar o seu ciclo de vida, expressando, então, o seu potencial produtivo. Então, assim, nós temos uma planta nutrida. Com relação à nutrição de plantas, quando nós pensamos em nutrição de plantas, e também está diretamente relacionado com a parte da fertilidade, então, para que se tenha uma nutrição de plantas, para que o solo possa exercer o seu papel de fertilidade, que é o de fornecer nutrientes às plantas, existe então uma classificação dos elementos que podem ser absorvidos do solo pelas plantas. Então, os elementos, de acordo com as suas funções, ou de acordo com o que eles for desempenhar na planta, eles podem ser classificados em elementos essenciais, que são os nutrientes minerais da planta, sem aqueles cujos quais a planta não vive, esses são definidos como elementos essenciais. Temos aqueles definidos como elementos benéficos ou úteis. Esses elementos benéficos ou úteis, eles não são essenciais, ou seja, a planta consegue sobreviver sem eles. Entretanto, a presença deles é capaz de contribuir de alguma forma para o crescimento e desenvolvimento dessa planta. E
Como exemplo, então, dos elementos benéficos ou úteis, nós temos o sódio, o silício, o selênio, o cobalto. São elementos, então, que mesmo a planta conseguindo sobreviver sem eles, se eles estiverem presentes em concentrações adequadas, eles vão ser capazes de contribuir para a melhoria do desenvolvimento da planta. E, por fim, nós temos aqueles elementos considerados como tóxicos, que podem ser essenciais ou não, quando são prejudiciais às plantas. Então, um elemento tóxico é aquele que pode ser um elemento essencial, ou seja, a gente vai ver aqui o conceito dos elementos essenciais, mas um elemento que a planta precisa dele para se desenvolver, se ele estiver, por exemplo, uma concentração muito acima do que a planta precisa, ele pode, então, prejudicar a planta, exercer um efeito tóxico. Mas, de forma geral, como exemplo dos elementos tóxicos, nós temos o alumínio, que é o elemento tóxico mais comum que se encontrar no solo, e alguns metais pesados, como chumbo, cádmio, entre outros elementos. Os elementos essenciais, ou que a gente chama de nutrientes, eles recebem, então, uma classificação que os divide em duas partes, em macronutrientes e em micronutrientes. Os macronutrientes são aqueles elementos que a planta necessita em maior quantidade. Tendo em vista que todos eles são essenciais, mas os macronutrientes as plantas precisam deles em maior quantidade, de maneira que eles chegam a representar cerca de 99,5% da massa seca de uma planta. E esses elementos essenciais, então, são o carbono, o hidrogênio e o oxigênio, que vão compor, então, a base do tecido vegetal, e o nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre, que vão ser os elementos que a planta vai extrair do solo. Lembrando, então, que o carbono, o hidrogênio e o oxigênio, a planta vai extraí-los ou da água ou do ar. Já os outros elementos a planta vai extrair do solo. Daí uma maior preocupação com esses elementos que a planta vai precisar extrair do solo. E em uma quantidade maior, por isso são classificados como macronutrientes. Os micronutrientes, por sua vez, são aqueles que representam, no máximo, cerca de 0,5% da massa seca das plantas, que são o exemplo do boro, cobre, cloro, ferro, manganês, molibdênio, níquel e zinco. Então, também são elementos essenciais, mas que a planta precisa em menor quantidade. Então, quando juntamos macro e micronutrientes, eles totalizam aí 17 nutrientes ou elementos essenciais que a planta precisa. Só que para ser considerado essencial, ou nutriente, o elemento ele tem que atender a alguns critérios, que são definidos como critérios de essencialidade. O primeiro deles é que o elemento, para ser essencial, ele vai ser essencial se a sua deficiência impedir que a planta consiga, então, completar seu ciclo vital. Esse é o primeiro critério. O segundo, para que um elemento seja considerado essencial, ele não pode ser substituído por outro elemento com propriedades similares. Então, o elemento não pode ser substituído. E o terceiro critério é que ele tem que fazer parte diretamente do metabolismo da planta. E o benefício dele, então, não pode estar associado apenas à questão de melhorar características do solo ou do crescimento de micro-organismos, mas ele tem que estar envolvido diretamente no metabolismo da planta. E, quando pensamos, então, em fertilidade do solo, existem algumas leis, ou, melhor definido como postulados, então, para a fertilidade do solo. A primeira lei que nós temos aí é a considerada lei do mínimo ou lei de Peiré. Essa lei, então, ela diz que a produtividade de uma cultura ela é limitada pela ausência de qualquer um dos nutrientes essenciais, mesmo que os demais estejam então, em quantidades adequadas. Então, a gente pode observar na figura à direita, que mostra, então, que ilustra o que seria a lei do mínimo. Então, a gente observa que é um barril onde cada componente desse barril representa um nutriente e aquele que tiver menor concentração, então, vai ser aquele que vai impedir que o barril se encha, ou seja, que a planta consiga expressar o seu máximo potencial. E a lei, então, do mínimo, ela é tida como a base da produtividade agrícola. E
é tida então como uma lei muito importante para o manejo da fertilidade do solo. E essa lei então foi postulada então, pelo químico Justus von Liebig, em 1891. A outra lei da fertilidade do solo é conhecida como Lei dos Incrementos Decrescentes ou Lei de Michelit. Então, a Lei de Michelit, ela diz que em solos deficientes, as doses iniciais de adubo promovem ganhos significativos. Ou seja, quando o solo não tem adubo, a gente consegue perceber isso pelo gráfico, quando a dose, por exemplo, de nitrogênio é zero, quando você aplica 10 kg por hectare, você tem uma grande produção, ou seja, um grande aumento da produção. Ganho significativo por ter aplicado 10 kg por hectare de nitrogênio é muito grande. Mas à medida que você vai aumentando a quantidade, a resposta de produção ou ganho de produção também aumenta, mas aumenta numa proporção menor. Ou seja, quando você aplicou a dose zero, da dose zero você aplicou 10, quando você não tinha nada e aplicou 10, a planta respondeu uma magnitude bem maior do que quando ela tinha 30 e você aplicou 40. Então, a lei michelítica, ela significa, então, essa redução proporcional do ganho à medida que se aumenta a dose de adubo aplicada. E, quando pensamos, então, em fertilidade, é importante entender, então, é importante conhecer algumas propriedades químicas do solo. E essas propriedades químicas do solo, elas apresentam uma relevância bem significativa, ou seja, elas são de fundamental importância para a nutrição de plantas. Por quê? Porque elas vão afetar o fenômeno principalmente de retenção de nutrientes e disponibilização desses nutrientes para as plantas. Então, essas propriedades químicas do solo, a gente vai estar vendo durante a nossa aula algumas delas, elas influenciam diretamente então nessa dinâmica de absorção e disponibilização de nutrientes para as plantas, ou seja, diretamente a fertilidade do solo. Além disso, essas propriedades químicas do solo, então elas vão evitar então que os nutrientes sejam perdidos pela ação da água. Então, se você faz uma adubação no solo, o solo vai ter propriedades que vai reter esses nutrientes e depois vai disponibilizar esses nutrientes para as plantas. Então, por exemplo, uma das mais importantes propriedades químicas do solo são as cargas elétricas do solo. Elas são originadas, então, no processo de formação do solo. Então, quando o solo está se formando, essas propriedades, então, elas são formadas. E a formação delas, então, devido, então, à alteração do tamanho dos minerais e na estrutura química dos minerais, devido, então, à ação do temperismo. À medida que o temperismo vai alterando os minerais, ele vai produzindo resíduos de carga na superfície do mineral. E, além disso, nós temos propriedades químicas relacionadas, então, às estruturas orgânicas, devido, então, ao efeito da matéria orgânica, que também, a gente vai ver mais adiante, tem essa capacidade, então, de fornecer cargas elétricas do solo. E as cargas elétricas do solo pode-se considerar que elas praticamente estão concentradas na fração fina do solo, principalmente na fração argila e na matéria orgânica, que justamente são as frações que apresentam menor tamanho e apresentam uma estrutura química, então, mais significativa, de forma a desenvolver, então, essas cargas elétricas. E as cargas elétricas do solo, elas podem ser de dois tipos, ser carga negativa ou carga positiva. As cargas negativas do solo, quando se tem uma densidade grande de cargas negativas do solo, elas vão apresentar então a capacidade de absorver cátions, ou seja, elementos com carga positiva. Então, cargas opostas se atraem, as negativas, então, elas vão atrair os cátions e reter esses cátions no solo, ou seja, absorver esses cátions no solo. E isso vai representar uma importante propriedade do solo, que a gente vê na análise do solo, que é a CTC, ou seja, capacidade de troca catiônica. Já as cargas positivas no solo, elas vão então fazer o contrário, elas vão reter os ânions, os elementos de carga negativa, e elas vão dar origem então ao que se chama de CTA, capacidade de troca aniônica do solo. Mas geralmente, como o solo tende a ter uma densidade de cargas negativas bem maior do que as positivas, então geralmente
a propriedade que é considerada mais relevante é a CTC, por isso ela vem na análise do solo. A gente vai estar vendo isso durante a nossa disciplina. E nesse slide, então, nós podemos observar aqui então, o processo, a ilustração do processo de adsorção e troca de íons no solo. Então, à esquerda aqui da ilustração, nós temos um colóide, ilustração do colóide, uma fração mineral de argila ou na fração orgânica, e a gente observa que as cargas negativas ao longo da superfície desse colóide, elas vão então absorver os elementos com carga positiva. Então isso constitui a CTC do solo. Então, ou seja, esses elementos vão ser provenientes da onde? Da solução do solo. Então a gente observa que a solução do solo ela contém esses elementos e ela pode fornecer esses elementos para a fração sólida e a fração sólida fornece esses elementos de volta para a solução do solo. Então isso gera um equilíbrio. E, estando na solução do solo, esses elementos podem então ser absorvidos pelas plantas. A raiz da planta absorve o elemento então na forma iônica, apresentando cargas, e na fase líquida, mas a fração sólida, que contém as cargas negativas, então é de grande importância para reter esses elementos, evitando que eles sejam perdidos do solo por ação da água e depois para reequilibrar a solução do solo à medida que a planta vai absorvendo esses elementos. E com relação à capacidade de troca de cátions, ou CTC, ela é definida então, como a quantidade de cátions, ou íons carregados positivamente, que o solo é capaz de reter por unidade de peso. E essa propriedade, ou seja, a CTC, ela é de fundamental importância para a avaliação da fertilidade do solo. Então, é um parâmetro muito importante na hora de se avaliar a fertilidade do solo. E a CTC, então, ela varia conforme o pH do solo, de maneira que nós temos a CTC real, ou também conhecida como CTC efetiva, que é aquela CTC que é determinada ao pH que o solo se encontra no campo. Ou seja, você vai no campo, coleta uma amostra de solo, leva para o laboratório e determina, então, o que a gente chama de CTC efetiva. A CTC potencial ela é determinada, então, numa amostra de solo cujo pH da solução é corrigido para 7. Então, nós temos dois tipos de CTC, a efetiva e a potencial. E, normalmente, há uma tendência de que o solo, então, tenha uma CTC efetiva menor que a CTC potencial. A gente vai ver que isso é relacionado com propriedades químicas do solo, e, normalmente, uma parte da CTC potencial fica ocupada por alumínio e hidrogênio, e acaba, então, reduzindo a fração da CTC efetiva do solo. E com relação, então, à CTC potencial do solo, ela é estimada, então, ela é representada pelo valor, pela letra P maiúscula, e ela é representada, então, pela soma dos seguintes elementos. Então, CTC potencial é igual à soma dos teores de cálcio, magnésio, potássio, sódio, alumínio e hidrogênio do solo. Então, somando a concentração desses elementos no solo, então, obtém-se a CTC potencial. Já a CTC efetiva, ela é estimada somando-se, então, os teores de cálcio, magnésio, potássio, sódio e alumínio. Então, a gente observa que o teor de alumínio de H+ do solo não entra no cálculo da CTC efetiva. Além disso, o alumínio que se considera na cálculo da CTC efetiva é diferente do alumínio que se considera, então, no cálculo da CTC potencial. O alumínio da CTC potencial ele está fortemente retido às cargas do solo, e o alumínio da CTC efetiva ele pode ser trocável com a solução do solo. Além disso, nós temos o que se chama de soma de bases, que nada mais é, então, do que a soma dos elementos que têm caráter básico no solo. Então, quando se fala em base de solo, estamos falando de cálcio, na forma iônica, 2+, magnésio, potássio e sódio. Então, a soma desses elementos no solo, que é representada pela letra S, ou, em alguns casos, SB, representa o que a gente chama de soma de bases do solo. Já a porcentagem das bases trocáveis do solo,
estão retidas na CTC potencial é determinado então, como a gente chama de saturação por bases. Então, a saturação por bases ela representa a densidade de cargas negativas totais do solo que estão ocupadas por elementos como cálcio, magnésio, potássio e sódio, que são tidos como as bases do solo. De maneira que na fertilidade do solo, a gente tende a classificar os elementos, então, com relação à saturação por bases em solo distrófico e solo eutrófico. Então, a gente vai ver que a saturação por bases, então, é o principal parâmetro utilizado, então, para determinar a fertilidade do solo. Quando mais da metade das cargas negativas do solo estão preenchidas por cálcio, magnésio, potássio e sódio, nós temos, então, o que chamamos de solo eutrófico. Então, o solo fértil. Já quando metade dessas cargas estão ocupadas por esses elementos, nós temos um solo distrófico ou um solo menos fértil, de menor fertilidade. Outro parâmetro muito importante na fertilidade do solo, por sua vez, é a matéria orgânica do solo. E a matéria orgânica do solo, que é representada pela sigla MOS, ela é produzida, então, principalmente pelas plantas através da conversão do CO2 atmosférico em compostos contendo carbono. Esse processo, então, ocorre durante a fotossíntese. As plantas têm a capacidade, então, de fazer fotossíntese e converter o CO2 atmosférico, então, em composto de carbono na forma orgânica. E o termo, então, matéria orgânica do solo, refere-se a todos os compostos que contêm carbono incorporado na estrutura orgânica, incluindo os micro-organismos vivos, os mortos, resíduos de plantas, animais, decompostos ou em estado de decomposição. E de forma que os principais constituintes então, da matéria orgânica do solo são o carbono, o oxigênio, o hidrogênio e o nitrogênio. Então, nós vimos lá que eles fazem parte dos elementos essenciais e são, então, os principais componentes da matéria orgânica do solo. E essa matéria orgânica do solo, ela apresenta, então, algumas funções muito importantes. De maneira que os teores de matéria orgânica do solo, de maneira geral, eles são baixos. Então, em torno de 0,5% a 5% da massa de solo, do total de solo, nos horizontes superficiais. Isso com exceção dos solos orgânicos. Então, são aqueles solos cuja principal característica deles é a presença de material orgânico. Mas nos solos, de forma geral, o teor de matéria orgânica não é muito alto. Essa matéria orgânica, então, do solo, a importância dela ela apresenta uma importância significativa, então, nos sistemas de produção agrícola, devido, então, aos efeitos benéficos que essa matéria orgânica apresenta, principalmente com relação a propriedades químicas, físicas e biológicas que essa matéria orgânica tem capacidade de melhorar no solo. A gente vai estar vendo, então, aqui durante a nossa aula. Com relação às propriedades químicas do solo, então, influenciadas pela matéria orgânica. Então, a matéria orgânica ela tem forte efeito sobre a fertilidade do solo. É um dos principais indicativos de fertilidade do solo. Por quê? Porque ela é fonte de nutrientes para as plantas, principalmente de nitrogênio, enxofre e fósforo. Para se ter uma ideia da importância da matéria orgânica do solo, ela é tida então como a principal fonte de nitrogênio do solo e o teor de matéria orgânica então é utilizado como critério de recomendação de adubação nitrogenada das culturas. Tendo em vista que a gente vai ver nas próximas aulas que nós não temos o nitrogênio na análise de solo. O nitrogênio não consta da análise de solo. De maneira que as recomendações para nitrogênio são feitas então com base nos teores de matéria orgânica que vem na análise de solo. Além disso, além de fornecer nutrientes para o solo, a matéria orgânica ainda ela possui cargas elétricas que vão contribuir então para aumentar a CTC do solo, ou seja, ela vai aumentar a densidade de cargas negativas no solo que vão reter e trocar cátions com a solução do solo e, consequentemente, melhorar a nutrição das plantas. Com relação às propriedades químicas ou físicas do solo influenciadas pela matéria orgânica, nós podemos considerar, então, que a matéria orgânica ela melhora a agregação do solo, ou seja, ela atua como agente cimentante, porque ela tem muita carga negativa, então ela consegue
promover um efeito de cimentação, melhorando a agregação do solo. Ela aumenta a resistência do solo à erosão, porque ela aumenta a estabilidade dos agregados. Então, a água não consegue desagregar as partículas de solo com facilidade. E, além disso, quando na forma de resíduos sobre a superfície do solo, ou seja, cobertura dos resíduos, a matéria orgânica ela ainda ajuda a evitar variações de temperatura e umidade nas camadas superficiais do solo durante o dia. Então, isso então apresenta efeitos benéficos para o desenvolvimento das plantas e dos micro-organismos do solo. Além disso, a matéria orgânica no solo ela influencia propriedades biológicas, tendo em vista que os compostos de carbono da matéria orgânica do solo eles vão servir como fonte de energia e nutrientes para os micro-organismos do solo. Ou seja, a matéria orgânica ela funciona como alimento para os micro-organismos do solo. E com relação à matéria orgânica do solo, podem ocorrer então, duas propriedades importantes que a gente chama de imobilização e mineralização. A imobilização ela ocorre, então, de maneira que, durante o processo de decomposição dos resíduos orgânicos, os micro-organismos vão retirar desses resíduos nutrientes, carbono, energia, para poder crescer e se desenvolver. E, quando eles fazem isso, eles causam uma imobilização temporária desses nutrientes e de forma a torná-los indisponíveis para as plantas. Então, ou seja, quando o micro-organismo está decompondo matéria orgânica, ele acaba tirando nutrientes da matéria orgânica e energia para crescer e aumentar a população microbiana. E quando ele faz isso, esse nutriente não fica disponível para as plantas por um período de tempo. Só que, depois que esse micro-organismo morre, quando acaba a matéria orgânica do solo, ou pela morte natural que ocorre, os nutrientes então contidos nesses micro-organismos então são retornados para o solo e vão entrar na forma solúvel, que pode ser então aproveitado pelas plantas. E isso então é considerado como mineralização. Então são dois aspectos importantes que são influenciados pela matéria orgânica do solo. Uma outra propriedade muito importante com relação à matéria orgânica do solo é a relação carbono-nitrogênio do solo. Então, o significado da relação carbono-nitrogênio do solo vai representar então a quantidade de carbono e nitrogênio nos tecidos microbianos que é necessário então para que o processo de decomposição dos resíduos orgânicos ocorra adequadamente. Então, ou seja, para que o processo de decomposição ocorra de forma adequada, o micro-organismo então ele vai necessitar de uma relação de carbono e nitrogênio para que ele consiga fazer essa decomposição. Essa relação normalmente ela situa-se entre 20 a 30 elementos de carbono para cada nitrogênio no solo ou na matéria orgânica. E se a relação CN, então no resíduo orgânico, ela for aproximadamente 20 ou 30 para 1, que é considerado o ideal, então haverá equilíbrio entre o processo de imobilização e mineralização dessa matéria orgânica. Então, a gente pode observar no quadro abaixo aqui, que traz então o efeito da adição de resíduos de diferentes relações CN do solo. A gente vê o seguinte, quando a relação CN do solo é menor do que 20, vai favorecer então o processo de mineralização, aumentando a disponibilidade de nutrientes para as plantas. Quando essa relação se situar entre 20 e 30, que seria o ideal, vai haver um equilíbrio entre o que é imobilizado pelo micro-organismo e o que é mineralizado pela morte desse micro-organismo, disponibilizando então nutrientes para as plantas. Já quando essa relação é maior do que 30, quando a gente tem um resíduo orgânico com relação CN alta, vai haver então uma priorização do processo de imobilização, consequentemente vai diminuir então a disponibilidade de nutrientes para as plantas. Então, para fazer o fechamento da nossa aula de hoje, a gente vai fazer então uma breve revisão e algumas considerações finais. Então, nessa aula, nós tivemos então a oportunidade de observar que propriedades químicas do solo elas estão relacionadas então com os processos de adsorção e troca de íons, que são funções vitais para o desenvolvimento vegetal. Além disso, nós vimos que a matéria orgânica do solo ela é de grande importância e vai influenciar propriedades químicas, físicas e biológicas do solo. E a relação CN da matéria orgânica ela pode favorecer o processo de mobilização
e mineralização, que vai afetar a disponibilidade de nutrientes para as plantas. Então, gente, por hoje estamos encerrando a nossa aula, então. Até a próxima aula e bons estudos para todos. E qualquer dúvida, então, vocês podem estar entrando em contato com os monitores ou comigo, que nós estaremos esclarecendo as dúvidas. E não esqueçam, então, da atividade avaliativa e do quiz que estarão postados, então, na plataforma. Até mais.